Começamos o vídeo com um golaço. Arezzo, o centroavante uruguaio que herdou a camisa 9 do Suárez, recebe pá de chapada no ângulo. Golaço do Arezzo. Vocês viram o detalhe ali que o Renato Portaluppi estava de olho. Gol na frente do chefe, conta muito ponto. E depois outro gol bonito, Diego Costa. Corta com uma perna e bate com a outra, né? Bate de esquerda, Diego Costa. Será que o Diego não pode ganhar a posição do Braithwaite White na sexta-feira contra o Fortaleza? Ah, não sei, hein? Será que são os novos titulares do Grêmio? Será que o Diego se encaixa nessa? Bom, já te peço, dá like para ajudar a família do Careca a espalhar esse conteúdo pelo mundo. Tem novos titulares na equipe do Grêmio. E também os caras apareceram, ressurgiram das cinzas. Estamos falando de Fábio Pavon e André Henrique, que fez até gol no treino. Qual é a situação deles? Eles vão jogar? Eles estão à disposição? É um Grêmio mais reforçado nas próximas rodadas? Tudo isso a partir de agora. Vamos embora. 15 segundos da Betano. Para novos cadastros, tu colocou R$50. E na hora tu ganha um bônus de até R$1.000 fazendo o cadastro com o meu cupom, com o meu código, que é Careca de Saber. No campo ali, código, coloca Careca de Saber. Pronto, você já está fazendo o cadastro e vai ganhar o bônus de até R$1.000, tá bom? Gente, olha só, vamos começar falando primeiro dos caras que ressurgiram, né? Eles apareceram, assim, como quase ninguém estava esperando, eles surgiram. Vamos começar com o André Henrique, que fez até gol na última atividade. O André Henrique, ele jogou a última partida dele em março. Ele teve uma lesão multiligamentar. Aí depois ele volta, tem lesão muscular e agora está pronto. O André Henrique está pronto para voltar. Ele está treinando normalmente, ele faz as mesmas atividades que os demais jogadores. É claro que ele não tem nada de ritmo de jogo, mas é um cara que deve ser aproveitado, se não na sexta-feira, nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, para terminar o ano pelo menos jogando. Essa é a ideia para que o André Henrique, que foi comprado pelo Grêmio por um bom valor, possa ser reforço para 2025, mas a ideia é botar ele para jogar ainda este ano, né? Bom, outro cara que surgiu é o Fábio. A última partida que ele foi relacionado foi dia 1º de setembro. O Fábio, que é lateral direito, e aí a importância do Fábio, tá? Primeiro, o Grêmio tem 2 laterais pendurados, o João Pedro e o Reinaldo. Se eles levarem cartão amarelo contra o Fortaleza, estão fora do Clássico Grenal. Então o Fábio ele pode substituir os dois, tanto o João Pedro quanto o Reinaldo, porque o Fábio vai bem na esquerda. Aliás, eu acho que o Fábio é o melhor lateral esquerdo do Grêmio, porque ele é mais seguro na defesa. Então o Fábio está sendo preparado principalmente para o Clássico Grenal, para caso tenha que substituir um dos dois. Há até uma tendência do Fábio jogar alguns minutos contra o Fortaleza, porque o João Pedro, né, não pode levar amarelo, e nem o Reinaldo, que é o titular do técnico Renato Portaluppi. Bom, e o Pavon, né, cara? O Pavon sempre brinco aqui nos vídeos, porque o Pavon é o titular que saiu da equipe em agosto, titular e ninguém deu falta. Bom, o Pavon, depois de muito tempo, tá recuperado de uma lesão muscular, tá chutando, tá a mil, o Pavon. Ele também deve ser relacionado para a próxima partida contra o Fortaleza ou no Grenal dia 19 de outubro. Lembrando, tá? Grenal 19 de outubro, um sábado. Vem Fortaleza sexta e depois vem data FIFA, para tudo e depois retoma então dia 19. O Pavon, hoje ele é reserva da equipe do Grêmio, porque o Renato tá jogando com um ponta só, que é o Soteldo. Porém, o Pavon também pode fazer a função do Edenilson, que hoje é titular. Já vamos falar sobre isso. Então o Pavon pode ser aquele cara que faz a função do Edenilson, mas também que faz a função do Soteldo. O Pavon deve ser mais esse reserva imediato, que o Renato gosta dele, porque ele ataca e consegue marcar também. Algo que o Aravena ainda não conseguiu fazer muito bem. Mas o Pavon tá liberado também, atividade normal, ele tá de volta, o Grêmio também pagou caro por ele, e é um jogador importante para a equipe do Grêmio. Então falamos aí do André Henrique, Fábio e Pavon, os caras que sumiram e voltaram. Bom, os novos titulares do Grêmio. O Renato foi bem claro depois da derrota do Criciúma. Olha, eu vou mudar a equipe porque esse jeito de jogar não tem como, né? Eu até tenho algumas considerações para fazer aqui, né? Para mim, jamais o Monsalve pode ser reserva dessa equipe do Grêmio, o Monsalve, mas é o que vai acontecer. Bom, quem são os novos titulares? Em alguns setores importantes. 15 segundos da Golden Brasil. Aprenda como investir em minérios e pedras preciosas com a Golden Brasil, cara. Diversifica teus rendimentos. Léo, já vi, mas não sei.
O 0800 é o WhatsApp, salva, conversa com eles, descubra. Tira um pouquinho do banco, investe em minérios e pedras preciosas, teu dinheiro está todo parado no banco, você vai ver que vai lucrar ainda mais. Olha só, começando pela zaga. O Rodrigo Eli e o Gemerson ainda não foram liberados. É incrível o que acontece com esses dois zagueiros do Grêmio, que estavam machucados, voltaram contra o Bragantino e sentiram de novo. Eles têm um edema, não é lesão muscular, o edema é um resquício de uma lesão que fica ali, ou a possibilidade de uma nova lesão. Então eles estão ali sendo preparados. É incrível o que acontece com o departamento médico do Grêmio, que sempre tem alguns casos assim que a gente fica chocado, né? Porque, pô, como é que os caras estão machucados, são confirmados para voltar contra o Bragantino, um tem problema no aquecimento e o outro durante o jogo. E aí demoram para voltar. Com isso, Kahneman e Gustavo Martins são os novos titulares. A dupla de zaga titular. Se tinha uma ideia que o Jeromel podia ser o novo titular, voltar, mas o Jeromel, a gente já falou, ele está se aposentando e não vai pegar uma vaga titular, até porque não adianta o Jeromel ser titular agora, sendo que ele vai se aposentar. O Grêmio tem que preparar a transição e vem preparando. Então, Gustavo Martins e Kahneman, eles são os novos titulares. O Gemerson, quando voltar, possivelmente ele vai pegar a vaga do Gustavo Martins. O Rodrigo Eli, já não sei. Mas o que a gente sabe é que contra o Fortaleza é Gustavo e Kahneman. No Grenal, claro, tem mais 20 dias para frente para eles voltarem. Mas sem ritmo de jogo, Kahneman e Gustavo Martins, a nova dupla de zaga. E no meio de campo, aquele desejo do Renato de ter um motorzinho, um carregador de piano. Até a foto aqui encaixa, né? O cara tá carregando peso. Foi assim com Ramiro, foi assim com Bitelo, foi assim até no meio termo ali com o Alisson. O Renato gosta de um motorzinho. E esse jogador é o Edenilson. Por isso que o Renato trouxe o Edenilson, para ser aquilo que o Bitelo já foi, aquilo que o Ramiro já foi. Então o Edenilson é titular da equipe do Grêmio. Titular. O Renato conseguiu encaixá-lo na equipe. Deve ter sequência sim, tanto para Fortaleza quanto o Clássico Grenal. O Renato entende que ele é um ponto de equilíbrio no meio de campo. E concordo, tá? O Grêmio precisa ser mais marcador, mais pegador no meio de campo. A questão é que com isso, o Monsalve foi para o banco de reservas. E o Cristaldo é o dono da posição. Pô, o Cristaldo é o goleador da equipe. O Monsalve é o melhor meia. Como é que faz? Eu entendo que o Grêmio tem o Monsalve, o seu melhor jogador. Para mim, o Monsalve não pode ser banco da equipe do Grêmio. O Renato vai ter que achar uma maneira de fazer com que o Monsalve jogue, porque ele é o melhor jogador da equipe do Grêmio no meio de campo. A disputa para o Renato tá clara. É Cristaldo ou Monsalve. Na frente, Soteldo e Braithwaite ou Diego Costa, com o Pavon sendo banco de reservas. Então os novos titulares, Gustavo Martins e Kahneman, e o Edenilson, e o novo reserva, o Monsalve. Então tentei passar para ti aqui um panorama da equipe do Grêmio. Um Grêmio que o Renato quer ser mais marcador, e tá certo. Para mim, cara, o grande problema do Grêmio, eu já falo isso aqui há muito tempo, não quero ser chato, é um primeiro volante. Tem que ter um primeiro volante marcador. O Vila Sante jogou como primeiro volante contra o Botafogo, foi ótimo. Joga pertinho dos zagueiros. Não adianta jogar espaçado. Dá like, porque ajuda o Careca e se inscreva no canal. Obrigado, tamo junto. Vamos, Grêmio!